Imagina esse cara, com 22 anos ele se torna o maior campeão de todos os tempos do fisiculturismo. Depois ele fala assim, quero ser um dos astros mais bem pagos de todos os tempos, ele consegue. Eu quero ser governador, e ele acaba como governador de um dos estados mais importantes do mundo. Eu estou falando de Arnold Schwarzenegger. Eu acabei de assistir o documentário com o mesmo nome dele e vou trazer para você algumas lições de que eu aprendi que você pode levar para sua vida empreendedora. Mas antes, roda a vinheta aí, editor. Fala, explorador! Felipe Luiz Martins, aqui no meu canal eu falo sobre marketing, marketing digital e muitas estratégias para alavancar os seus negócios e fazer você vender muito mais. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o documentário Arnold. O documentário é dividido entre 3 episódios, traçando todas as etapas da vida dele até o presente momento, aí, onde ele deve estar mais ou menos com 75 anos. Antes de mais nada, o Arnold Schwarzenegger, ele é um cara obstinado, obcecado e muito disciplinado. Esse cara com 15 anos, ele viu um grande ator de Hollywood que era o ídolo dele e ele falou assim, cara, eu vou ser que nem esse cara. Eu vou subir nos palcos do fisiculturismo, eu vou ganhar os maiores campeonatos e eu vou ser um grande campeão. Logo ele dá uma grande lição pra gente sobre, ele fala o seguinte, que não basta você ter um sonho. Sonho todo mundo tem. Você precisa ter uma visão. Você precisa se imaginar lá. Ele imaginava ele nos palcos, ele imaginava ele fazendo as posições, ele imaginava ele nos treinos. Então acho que o mais importante de tudo que a gente aprende aí é você ser obstinado pelos seus sonhos. Querer alguma coisa é muito simples. Ah, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Será que você quer mesmo? Será que você quer enfrentar as dificuldades que é necessário para se chegar naquele lugar? Além disso, meta. Tem uma passagem no documentário que ele mostra lá que quando ele estava na academia, ele treinava 4, 5 horas por dia e ele ia marcando assim os exercícios que ele ia fazendo, colocando. Ele ia desenvolvendo a própria técnica. Ele colocava uma meta, pô, se eu tentar isso, se eu tentar essa abordagem, e ele ia por aquele caminho. Então ele ia se aperfeiçoando, mas sempre colocando uma determinada meta para alcançar um determinado objetivo. Outro aspecto também muito legal da gente pegar é persistência. Quando ele decide ser fisiculturista, ele decide isso com 15 anos. E ele vai ganhar o primeiro campeonato dele com 19. E ele vai ser o Mr. Olímpia lá quando ele tem uns 23 anos. Então olha quanto tempo treinando. Beleza, ele ganhou todos os campeonatos que ele podia ganhar. E aí tem uma parte muito legal que ele diz assim, quando o primeiro cara que subiu no Monte Everest, ele subiu lá, perguntaram para ele, e aí, o que você sente? E aí ele disse o seguinte, agora eu estou pensando no próximo pico. E o Arnold era assim. Então quando ele ganhou todos os campeonatos possíveis, ele falou, cara, pra mim, eu acho que já deu, consegui chegar no meu objetivo. Mas ele queria ser um astro. E aí ele tentou fazer o primeiro filme dele, que foi o Hércules em Nova York, que foi um tremendo de um fracasso. Ele mal sabia falar inglês. O Arnold falava tão mal que ele teve que ser dublado. Então para ele foi uma grande vergonha. I'm tired of the same old faces. I am tired of the same old faces. Ele ficou 5 anos sem ter um papel. Só que ele não estava parado e choramingando lá. Só que é o seguinte, quando essa oportunidade aparece, que foi a oportunidade dele fazer o primeiro filme, ele estava preparado. Mas como que ele conseguiu isso? Se rodeando de network, de pessoas. Então ele era um cara muito bem relacionado, ele foi aprender a atuar. Então ele estava lá insistindo e persistindo para que ele conseguisse chegar no objetivo dele e estar, como se diz, né, preparado para a sorte. Mais um ponto, inovação e diferenciação com seus concorrentes. Então o Arnold ele sempre levou muito isso em conta desde a época do fisiculturismo. Então ele observava os concorrentes dele e ele via onde estavam as deficiências dos caras. Teve um momento muito interessante no documentário, onde ele perde um campeonato, ele fica em segundo lugar no Mr. Olympia e ele fica completamente arrasado. Então logo que ele perde, ele para, ele fica muito triste, no dia seguinte ele fala, cara, eu vou chamar o campeão, vou chamar ele para vir treinar comigo, que é o grande concorrente dele, um grande rival. E vou chamar ele para treinar, para eu aprender com ele o que eu errei, o que eu posso fazer melhor, para que o ano que vem eu vá para o campeonato e ganhe. Então muitas vezes a gente acredita que os nossos concorrentes são os nossos rivais, a gente não consegue aceitar a derrota. Mas é muito importante que a gente consiga olhar aonde a gente está perdendo. Onde que meu concorrente está melhor do que eu? Isso é humildade. Por que esse cara chegou tão longe? Comunicação. O cara era um grande comunicador. Dentro do documentário há vários momentos onde a gente vê o Arnold como um grande marqueteiro. Quando ele foi para os Estados Unidos, eles precisavam vender o Arnold de uma forma diferente, que ele é austríaco, né? Colocou ele como uma máquina. No primeiro momento, por exemplo, do filme Exterminador do Futuro, ele não queria interpretar o vilão do filme. Ele fala isso, pô, não quero ficar associado como o vilão do filme. Mas acabou que foi um dos maiores papéis da vida dele, foi o que alavancou ele para o cinema. E aí ele criou os bordões dele, o roteiro estava escrito outra palavra, outra frase. E ele falou, cara, eu acho que se eu falar I'll be back, pô, eu acho que um robô falaria desse jeito. I'll be back.
Hasta la vista, baby. Essas coisas foi tudo ele que criou, então são ícones de marca, ícones que ele foi levando isso para a carreira dele, são essas frases de efeito, né? Então são características dele que foi tornando ele um grande comunicador. Outro aprendizado que a gente tem com o Arnold é a contribuição e o legado, né? O Arnold, ele pensa muito mais do que fama, é muito mais do que dinheiro, é sobre transformação de vida. Ele ainda continua atuando, né? Ele acabou de estrear fora o documentário, ele acabou de estrear um outro, acho que uma série na Netflix, mas ele continua fomentando o esporte do fisiculturismo. Ele não é mais um praticante de fisiculturismo há muitos anos já, mas ele continua apoiando. Tem um campeonato, que é o Arnold Classic, que é um campeonato do Arnold, inclusive ele veio para o Brasil várias vezes para divulgar esse campeonato aqui. Então o Arnold continua fazendo essa divulgação do esporte mundo afora, porque ele acredita que o esporte transforma vidas, e ele desenvolve também muitos outros trabalhos com relação à área da educação. What makes me happy today is to be able to teach kids how to say hasta la vista, baby, to drugs, gangs and violence. And to say yes to education, yes to sports, yes to hope and yes to life. Outro aprendizado que a gente tem com ele, eu acho que é o fator humildade. O cara veio do interior da Áustria, venceu os campeonatos por lá, foi para Londres, depois foi para os Estados Unidos, ganhou vários campeonatos, virou milionário, virou ator. Porra, o cara se fez. E aí ele fala assim, você pode me chamar de qualquer coisa, mas nunca me chame de self-made man. Se eu estou aqui onde eu estou hoje, é porque existiram muitas outras pessoas que se sacrificaram junto comigo. Então isso é ser humilde e isso é dar valor para as outras pessoas que estão com você, porque a gente não faz absolutamente nada sozinho. Bom, eu trouxe alguns ensinamentos aqui do documentário do Arnold Schwarzenegger que eu gostei muito. Passei uma tarde, maratonei 3 horas assistindo, trouxe muito conhecimento para mim, agregou muito na minha vida. Eu recomendo que você assista, mesmo que você assistiu aqui ao meu vídeo. Deixa uma curtida aqui no canal se você quer mais vídeos como esse aqui, mais análise de documentários ou outras personalidades também. Não deixa de se inscrever aqui no canal se você quer assistir mais conteúdos como esse. E até o próximo vídeo, explorador!